Olá, esta é a quarta aula da disciplina Introdução à Oceanografia, segunda parte. Nesta apresentação, iremos tratar da estrutura física e química dos oceanos, como a temperatura, a salinidade e a densidade da água variam ao longo da profundidade, ao longo da latitude, dos polos ao Equador, e ao longo da posição, por exemplo, a fenômenos específicos da margem oeste dos oceanos. Existe a influência das descargas fluviais, a distribuição de massas continentais, etc. Os oceanos estão longe de ser uma massa de água homogênea. Vamos iniciar pela física da água do mar. Os oceanógrafos adquiriram ao longo do tempo muitas informações sobre as variações nas propriedades fundamentais da água dos oceanos, sobre a distribuição regional de temperatura, salinidade e densidade próxima à superfície do mar. Esta região é denominada camada de mistura, pois é afetada pela ação dos ventos que mistura a água, assim como essas propriedades em todos os níveis de profundidade do oceano. A oceanografia física estuda a distribuição espacial e temporal dos três parâmetros mais importantes da água do oceano: temperatura, salinidade e densidade, os processos de transformação das massas d'água, de transporte de calor e de movimento das massas d'água. A latitude exerce um forte controle sobre a temperatura superficial do oceano, pois a quantidade de energia solar que atinge a superfície da Terra diminui em direção aos polos e varia ao longo das estações por conta da inclinação do eixo de rotação da Terra e da translação do planeta em torno do Sol. Por isso, as temperaturas da água de superfície são mais altas nos trópicos e diminuem à medida que se afasta do Equador. A temperatura da água de superfície muda ao longo do dia, dos meses, dos anos e em função da taxa de insolação. A luz do Sol, intensa nos trópicos e subtrópicos, gera uma ampla faixa de água com temperatura superior a 25 graus Celsius, que se desloca para o norte ou para o sul, dependendo da estação do ano. Percebam que a água mais típica dos trópicos, na verdade, é a água mais profunda, onde as temperaturas estão próximas do congelamento, mesmo no Equador. A água nos oceanos polares é muito fria, bem próxima ou abaixo de 0 graus Celsius. Nas médias e baixas latitudes, os oceanos têm uma estrutura térmica em camadas. Uma camada de água quente, com várias centenas a milhares de metros de espessura, flutua sobre a água mais fria e densa que enche o resto da bacia. Sob a camada de mistura e a água profunda, existem outras massas d'água, como a água central do Atlântico Sul, designada pela sigla ACAS, que aflora em Cabo Frio. A faixa de água onde ocorre um gradiente acentuado de temperatura ao longo da vertical é chamada de termoclina. Observe como sua posição vertical varia ao longo do ano. Nesse caso, atenção para o hemisfério norte. A termoclina sazonal situa-se na faixa entre 40 e 100 metros. Abaixo dela, a temperatura permanece estável até atingir menos 4 graus Celsius. Neste slide de TSM média em fevereiro, percebe-se que as faixas de água com temperatura maiores do que 25 graus Celsius nas regiões tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico são
bem maiores nas margens oeste do que nas margens leste. Esta distorção é produzida pelas correntes que deslocam água quente em direção aos polos ao longo da margem oeste dos oceanos, como é o caso da corrente do Golfo, no Atlântico Norte, e da corrente do Brasil, no Atlântico Sul. Por outro lado, existe um movimento de água fria em direção ao Equador pelo lado leste dos oceanos. Para se compreender a dinâmica dos oceanos, é necessário acumular informação ao longo de muitos anos, cobrindo áreas muito extensas. Isso só foi possível graças ao satélite. Na verdade, a oceanografia só pôde se desenvolver mesmo após a era espacial. É uma ciência típica do antropoceno. Visitem os 2 sites indicados para acompanharem a evolução da temperatura conforme observada pelos satélites em uma camada de milímetros, e da anomalia de temperatura mostrada mês a mês entre junho de 2002 e setembro de 2011, determinada como o desvio entre a temperatura média no mês considerado e a média das temperaturas naquele mesmo mês entre 1985 e 1997. Por que essa janela de tempo? Porque era a informação mais antiga disponível a partir de satélites, e porque as transformações climáticas eram menos acentuadas. A segunda propriedade importante da água do mar é a salinidade. Acentuados gradientes verticais de salinidade caracterizam a coluna de água dos oceanos do mundo e são denominados haloclinas, que representam zonas de fronteira entre massas d'água distintas. Um perfil longitudinal da salinidade do oeste do Oceano Atlântico revela uma estratificação bem desenvolvida de massas d'água na figura superior esquerda. Observe naquela figura que entre 40 graus norte e 40 graus sul de latitude, uma camada de água de alta salinidade próximo à superfície é separada da água menos salina abaixo da haloclina. Observem que existem 2 línguas de água com salinidade menor que 34,74, oriundas da região da Antártica, estendendo-se para norte, uma ao longo do fundo oceânico e a outra em uma profundidade de 1000 metros aproximadamente. Essas águas são originadas na superfície dos mares polares do sul, afetadas pelo degelo e são separadas uma da outra por uma massa de água que flui para sul, vinda do Oceano Atlântico Norte, abaixo de 2000 metros de profundidade, com salinidade uniforme de aproximadamente 34,9. Esta condição reflete o fato de que a água, quando afunda, não está mais em contato com a atmosfera, onde a precipitação e a evaporação alteram a salinidade. A salinidade das águas profundas pouco varia ao longo do tempo, ou varia ao longo de décadas. Os processos muito lentos de mistura ainda não são bem compreendidos, mas eventualmente podem alterar a salinidade das massas de água profundas com reflexos sobre a cadeia trófica. Atenção! Aqui reside o maior perigo em relação às mudanças climáticas. A mudança das propriedades salinas e térmicas das águas profundas dos oceanos. A figura direita mostra como a salinidade do oceano muda com a latitude. Os valores máximos ocorrem em regiões subtropicais e os valores mínimos perto do Equador e das regiões polares. A linha tracejada nesta figura representa a diferença na latitude entre a evaporação e a precipitação. Evaporação significa remoção de H2O.
E precipitação significa adição de H2O. A quantidade total de evaporação de um ano foi subtraída do total de precipitação para este mesmo ano. Um valor positivo significa que a evaporação foi maior que a precipitação. Logo, a salinidade nesta região é maior do que a normal. Um valor negativo significa que a precipitação excedeu a evaporação. Logo, a salinidade é menor do que a normal. A taxa de evaporação depende fortemente, mas não exclusivamente, da temperatura da água, da diferença entre a temperatura da água e do ar, entre outros fatores. E varia, sim, diretamente com a latitude. Ela é baixa, a evaporação nas regiões polares e subpolares, e elevada nas regiões tropicais e subtropicais. A precipitação máxima, porém, ocorre nos trópicos e nas latitudes temperadas, e a mínima em regiões subtropicais e de altas latitudes. Portanto, ao longo de um ano, há um excedente líquido de precipitação sobre a evaporação nos trópicos e nas latitudes temperadas, e um excedente de evaporação sobre precipitação entre 20 e 35 graus de latitude, onde exatamente ocorre a maioria dos grandes desertos da Terra: Saara, Namíbia, Gobi, Austrália. Faço então uma pergunta agora constrangedora para vocês. Mas de onde vem a água da precipitação? A salinidade superficial da água do oceano, embora mais complicada em detalhe do que o padrão de temperatura superficial do mar que vimos anteriormente, também mostra uma clara variação latitudinal e espacial. Os valores mais altos de salinidade ocorrem entre as latitudes de 20 e 30 graus, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e diminuem em direção ao Equador e aos polos. Os processos que removem as moléculas de H2O a partir da água do mar incluem a evaporação e a formação de gelo. A precipitação, chuva, neve, granizo, o escoamento de rios e o derretimento do gelo adicionam moléculas de H2O, diluindo a salinidade da água do mar e reduzindo sua densidade. Esses processos dependem em grande parte do clima, que varia com a latitude, mas também varia com as ações do homem. No entanto, a salinidade superficial da água do mar influencia diretamente a qualidade da água no oceano profundo, o que deveria ser motivo de alerta. Possivelmente a consequência mais séria das mudanças climáticas, pois a temperatura e a salinidade da superfície do mar interferem diretamente no regime de chuvas e na temperatura do planeta, inclusive em terra. Se a água do mar nos polos não é tão fria e conta com o derretimento do gelo, ela se torna menos densa, consequentemente, nos polos a água vai deixar de afundar, principalmente no Ártico. Nós vamos voltar a ver esse assunto nas próximas aulas sobre circulação geral dos oceanos. A terceira propriedade importante da água do mar é a densidade. A densidade depende da temperatura, salinidade e da pressão da água do mar. Para efeitos práticos, a água pode ser considerada essencialmente incompressível. A pressão afeta a densidade apenas nas partes mais profundas do oceano. No entanto, se a água fosse absolutamente incompressível, o nível do mar ficaria 50 metros mais alto do que é atualmente. A densidade da água controla a estrutura vertical da coluna d'água, com a água mais densa abaixo da água menos densa.
A densidade aumenta quando a temperatura diminui e a salinidade aumenta. Isso significa que a água salina fria é mais densa do que a água doce quente. A figura inferior mostra um diagrama de densidade, temperatura e salinidade. Nesse diagrama, faltaria incluir a pressão. Pode acontecer que a água com salinidade alta se posicione sobre a água com salinidade baixa, desde que a temperatura da água da superfície seja muito mais elevada do que a temperatura da água profunda. Este é um arranjo comum nos oceanos das baixas e médias latitudes, onde elevadas taxas de evaporação aumentam o teor de sal das águas superficiais em relação às águas da superfície. Assim como existem termoclinas e haloclinas no oceano, conclui-se que a densidade apresentará um gradiente semelhante, já que depende diretamente da temperatura e salinidade. Um acentuado gradiente de densidade com a profundidade é denominado de picnoclina. A estratificação da densidade do oceano impõe uma estrutura de 3 camadas na coluna d'água. Uma camada superficial, uma camada de picnoclina e uma camada profunda, onde pode acontecer uma outra haloclina e uma outra picnoclina. A viagem do Challenger impôs-se o enorme desafio de observar, medir, interpretar e explicar os oceanos, suas características, seus movimentos e suas propriedades. Isto estava longe de ser uma tarefa fácil. Colocando em escala, como um homem com instrumentos do tamanho da ordem de 1 metro poderia explicar ou compreender um objeto, o oceano, da ordem de 10.000 quilômetros de tamanho? Seria equivalente a pedir a uma formiga com 1 centímetro de tamanho, mais ou menos, da ordem de grandeza, para explicar o terreno da cidade do Rio de Janeiro, de 100 quilômetros. A metodologia da pesquisa oceanográfica envolve 7 etapas: o planejamento prévio, a coleta de amostras, o posicionamento exato do amostrador, profundidade, coordenada geográfica, instante da coleta, a escolha dos procedimentos analíticos, a interpretação dos resultados, a divulgação dos resultados, o armazenamento adequado da amostra e da informação. Na figura à esquerda, temos o exemplo de uma garrafa de Niskin. Elas são cilindros metálicos para suportar pressão, com uma garrafa interior de plástico inerte para evitar a contaminação com o metal, com válvulas em ambas as extremidades. Ao longo de um cabo de fundeio, várias garrafas são acopladas e mergulhadas até profundidades pré-determinadas. Uma vez posicionadas, um peso conhecido como mensageiro, que é preso ao cabo, é liberado. Ao atingir a primeira garrafa de água, ela é fechada hermeticamente, armazenando uma amostra de água do mar naquela profundidade. Um outro mensageiro preso a um grampo por baixo da primeira garrafa é então liberado, caindo ao longo do cabo e fechando a próxima garrafa abaixo. Outro mensageiro vai sair da segunda garrafa e esse procedimento vai ser repetido até que todas as garrafas do cabo tenham sido fechadas. E aí recolhe-se o fundeio. Dependendo da natureza do estudo, os químicos geralmente coletam volumes de água do mar entre 1 e 3 litros. Um outro arranjo que vemos na fotografia do meio, conhecido como roseta, consiste de vários amostradores que são acionados à medida que o equipamento é baixado por um cabo.
A terceira fotografia mostra um sensor de marés em oceano aberto, em grandes profundidades, para registrar a pressão da coluna d'água. Neste slide do Woods Hole Oceanographic Institute, WHOI, são listados diversos instrumentos de uso por oceanógrafos, geólogos, químicos, biólogos e tantos outros cientistas e engenheiros interessados no estudo do ambiente marinho. Visite essa página indicada. Escolha um instrumento, imagine uma pesquisa que poderia utilizar este instrumento. Essa será a sua tarefa. Mas o oceano é muito maior e muito mais profundo. A engenhosidade humana, porém, ainda é maior do que o oceano. E nossa curiosidade acabou nos levando às maiores profundezas dos oceanos. Para isso foram desenvolvidos os veículos submersíveis pilotados por homens, HOV, dos quais o submarino Alvin é o mais famoso. Visite o site do Woods Hole, indicado no slide, e leia a história deste pequeno gigante e das descobertas que ele proporcionou. No entanto, nem mesmo com os submarinos o homem conseguia ter uma visão ampla sobre o oceano. O uso de satélites para observar a Terra, que tem início com a corrida espacial, foi aperfeiçoado para monitorar as atividades humanas nos continentes. O satélite chamava-se Landsat. Aos poucos percebeu-se que eles poderiam também obter informações sobre a atmosfera, como a presença de nuvens, sobre as radiações emitidas pela atmosfera e superfície terrestre e sobre o mar. Em 1978 é lançado o Seasat, que, à semelhança do Landsat, teria a missão de monitorar e colher informações sobre o oceano. A quantidade de informação gerada pelo Seasat de junho a outubro de 1978 superou as expectativas dos pesquisadores que haviam proposto esta missão à NASA e calou a boca dos mais céticos, que não acreditavam que os satélites poderiam determinar tantas informações de interesse. Vejam o site da NASA as diversas missões voltadas para a Terra. O Coastal Zone Color Scanner, em 1978, pôde mostrar aos biólogos marinhos e aos oceanógrafos biológicos a luminescência da clorofila emitida pelo fitoplâncton. O Coastal Zone Color Scanner, CZCS, evidenciou a complexidade, os padrões, a variabilidade e a coerência de processos biológicos que jamais haviam sido observados. Percebam que a oceanografia é verdadeiramente a ciência do século XXI. O homem só começou a entender a dinâmica dos oceanos após sair do planeta e buscar as estrelas. Hoje, utilizamos e dependemos dos satélites para nossa comunicação, para nosso posicionamento, para nossa segurança contra as ameaças climáticas. Por isso, a oceanografia depende da pesquisa espacial. Lembre-se que o oceano é vital para a sobrevivência futura do homem no planeta Terra. E por isso, jovens como vocês, de diversas formações, precisam estudar o oceano, pois ele está batendo à porta de cada um de nós. Deixo essa imagem, que parece uma pintura, para vocês investigarem o que ela significa. É uma obra de arte. E os oceanos
são essa obra de arte da natureza. Nesses slides a seguir, apresentamos os pontos principais desta apresentação e da anterior. Leiam com atenção. Façam as atividades indicadas para a fixação dos conceitos. Nosso homenageado desta apresentação é William Dittmann, pesquisador alemão. Ele é autor de um livro clássico sobre química analítica, cujo link encontra-se na atividade a seguir e, se vocês quiserem, basta apertar o botão com a mãozinha indicada. Uma de suas contribuições mais importantes foi fazer a análise de 77 amostras de água do mar colhidas durante a expedição do Challenger e comprovar o princípio de proporções constantes. Leia um pouco sobre a vida deste cientista do século XIX. Vale a pena. Isto conclui nossa apresentação. Obrigado.